Bom dia a todos. Bom dia, André. Obrigado pela sua presença. Gostaria de adverti-la que Vossa Senhoria tem compromisso de dizer a verdade, sob a pena de incorrer junto às sanções de falso testemunho. A senhora tem ciência? Nós temos um setor de filmagem que está... Nós temos um setor de filmagem que está na internet, tá ao vivo, depois vai ficar gravado. Gostaria de passar, que a senhora tivesse conhecimento do processo de licitação, processo de dispensa de licitação 87/2013, que Vossa Senhoria deu um parecer muito claro, muito didático, que eu gostaria que a senhora confirmasse a sua assinatura e se é o teor que a senhora exarou no documento. Sim. Eu vou me ater a esse documento. Andréia, você trabalha na prefeitura nesse setor desde quando? Desde meados de março. Meados de março. Isso. E antes, na administração passada, você trabalhou em um setor próximo a esse, certo? No início do mandato passado, 1 ano em licitação. Depois eu fiquei em licença médica, depois eu voltei e fiquei no arquivo e no planejamento. Tá. Mas eu gostaria, eu te conheço, eu sei que você tem uma experiência vasta na parte de contratos e licitações, certo? Eu trabalho com isso desde 2008. Desde 2008. Isso. A minha pergunta é muito simples. Você já tinha visto no cotidiano de um órgão municipal esse procedimento, da forma com que foi feito? Ou seja, nós tivemos uma série de pareceres contrários, jurídico, contábil, da diretora de compras, você, a senhora como diretora de contratos e convênios. A senhora já tinha visto esse tipo de contrato na prefeitura? O contrato com os pareceres contrários? E com pareceres contrários e sendo executados, esse contrato sendo firmado? Não tenho lembrança disso. Não tenho lembrança. Então me parece que é uma coisa diferente que aconteceu. Nós temos um contrato emergencial e que o setor jurídico, o setor contábil, o setor de convênios recomendou que não contratasse e foi feita a contratação. É isso que eu gostaria de saber. A depoente não lembra de ter ocorrido uma contratação emergencial nos moldes como foi feito com a Empresa Real do Vale. Nós estamos sempre falando, nesse primeiro momento, da Empresa Real do Vale. Certo. A Empresa Real do Vale foi contratada sem processo licitatório, num contrato emergencial, certo? Correto. E a justificativa para a contratação emergencial foi embasada em um processo de dispensa de licitação número 87/2013. A senhora confirma essa informação? Isso, confirmo. O vereador Vanso lembrou bem o período, gostaria que a senhora me relembrasse o período que a senhora trabalhou na prefeitura e especificamente nesse setor de contratos, licitação. Desde o início? Desde o início, por favor. Meses eu não lembro, mas foi em 2008, a primeira vez que eu comecei Fala agora na atual princípio. Na atual? Não. Desde a primeira. Em 2008 foi a primeira vez. Que eu comecei no setor de licitação, sim, 2008. 2008. Isso. Aí teve um período de afastamento. Sim. Esse afastamento, mais ou menos, por quanto tempo? Uns 6 meses. 6 meses de afastamento.
E depois a senhora voltou para outro setor. para outro setor? Somente nessa gestão que eu voltei para a licitação. Foi Certo. em 2011 eu me afastei desse setor. Tá certo. Os senhores gostariam de fazer algum questionamento? Eu gostei. Toda essa parte de documentos são apresentados pelas firmas que estão concorrendo ao certame licitatório. Certo? Elas entram com os envelopes. A senhora teve conhecimento de como chegou ao seu setor a planilha de custo da empresa Real do Vale? Para o procedimento licitatório? Não, para fazer o contrato, porque além do processo licitatório, passa pelo seu setor pelo menos um contrato. Não. Não passa. Não, meu setor somente as minutas de contrato que são juntadas ao edital. O setor de compras, eles tomam conta do contrato do processo de dispensa. Eu não tenho conhecimento desses contratos. Tá. Então, quando não tem nenhuma licitação... Isso quando não é nos modos das modalidades licitatórias, o compras é responsável pelas dispensas. Compras é responsável por isso. Tá. O vereador Vantes vai formular um questionamento. Sim. Bom dia. Bom dia. A empresa Real do Vale participou da licitação, né, após o emergencial. Pregão 31. Uhum. Ganhou algumas linhas, né? Sim. A senhora poderia informar quem foi a pessoa que participou da licitação? Como responsável credenciado, senhor Rogério. Essa foi a única vez que você... Que eu tive contato pessoal com ele. André, você pode me informar a data desse processo licitatório? Só um minutinho que eu acho que eu devo ter trazido. A sessão foi dia 23 de maio. 23 de maio de 2013. 2013. André, só para nós entendermos aqui, porque é uma matéria complexa, ela tem várias anuantes, então vamos entender. Esse contrato emergencial, ele foi feito no dia 1º de fevereiro até dia 1º de maio. Então, nesse período, valia o contrato emergencial da empresa Real do Vale. Vossa Senhoria está me dizendo que o contrato, a licitação com a empresa Real do Vale se deu no dia 23 de maio. Correto. Esse período, do dia 1º de maio até o dia 23 de maio, como que funcionou a empresa sem contrato? Não sei responder. Sem contrato originário do processo do certame licitatório. Tá. E como que foi feito esse processo licitatório? Que modalidade que foi? Pregão. Pregão? Pregão presencial. Tá. Pregão presencial. Quantas empresas participaram? O número certo eu não sei dizer, posso informá-lo depois. Você lembra se foi só a empresa Real do Vale? Não, teve outras. Tá. O número exato eu não sei dizer, mas teve outras. No mínimo 5. No mínimo 5. Nós tivemos outro. E esse processo licitatório foi regular? Regular. Mas a senhora, então, eu gostaria de colocar em termos que, conforme o contrato emergencial, e o primeiro contrato com a empresa Real do Vale foi emergencial, e ele se iniciou em 1º de fevereiro, com término em 1º de maio. E que o pregão ocorreu no dia 23 de maio de 2013. A sessão, sim. O procedimento administrativo para a abertura do pregão, ele teve início dia 25 de abril. Ele teve início dia 25 de abril. Isso, a primeira solicitação que chegou no meu setor
para a contratação de transporte escolar iniciou dia 25/4. Então, no dia 25/4, teve o início do processo. Isso. E o pregão no dia 23 de maio. Isso. Tá. E a senhora não sabe informar, ou se sabe, por favor, me diga, em que condições contratuais a empresa Real do Vale funcionou no dia 2 de maio até o dia 23? Não sei informá-lo. Não sabe informar. Que não tem informações em que situação contratual a empresa Real do Vale funcionou. A senhora tem conhecimento de que ela prestou serviço? Só informalmente, assistindo às sessões agora. Tá, mas a senhora não preparou nenhum contrato para suprir... Contratação emergencial, não. Em caráter emergencial. E nem nenhum processo licitatório para cumprir, para que essas linhas que a empresa Real do Vale prestava o serviço. Não teve nenhuma outra empresa que fez esse serviço. A senhora desconhece isso? Não entendi a Olha pergunta. Só. A minha dúvida é o seguinte: se uma outra empresa prestou o serviço no período de maio, porque tem um período aí... Não, desconheço. Desconhece, quer dizer, não passou no seu setor esse tipo de informação. Não, estou satisfeito em relação a esse detalhe. Então, nesse período, a depoente desconhece qualquer empresa que tenha sido contratada pela prefeitura para prestar serviço nesse período entre o término do contrato emergencial e a assinatura do novo contrato no dia 23 de maio. A assinatura do contrato se deu nesse mesmo dia? Não, começou dia 29. Dia 29 de maio. Os primeiros contratos começaram a ser assinados dia 29 de maio. 29 de maio, isso. Perfeitamente. Então, eu gostaria de deixar consignado que no dia 29 de maio que foi a assinatura do contrato. Isso. Tá. Em relação às peruas, porque nós temos em São Luís 3 tipos de veículos. Nós temos os ônibus, temos os micro-ônibus e temos as peruas. Certo. Essas 3 tipos essas 3 categorias que fazem o transporte dos alunos, certo? Uhum. Na parte dos pirueiros, das combis e das vans, como é que eram feitos esses contratos? Contratos por meio de licitação, o senhor me pergunta. Sempre por meio de licitação, que é o setor de Vossa Senhoria. Então, o setor de transporte escolar, eles nos passam as planilhas com os números de alunos e já pelo número de alunos eles delimitam que veículo será utilizado naquela linha. Então, é esse o critério de escolha. Tá. O valor dos contratos sempre por quilômetro rodado ou tem outra fórmula de cálculo? O pregão, ele foi feito por quilômetro rodado. Tá. E essas empresas que participaram tem no site para nós coletarmos informações. Oi? As vencedoras, o senhor diz? Não, as que participaram com os valores, porque elas fazem a inserção no pregão eletrônico com os valores. Sim. No site não está disponível, mas está disponível no processo para vistas. Tá, no site não está disponível, mas tem o processo. A ata da sessão não é disponibilizada no site. Não é disponibilizada, não. Tá. E que os processos estão disponibilizados em papel, né, na documentação do processo, mas não estão disponibilizados no site da prefeitura. Isso. Em algum momento, o Zé Rodolfo interviu sobre a Real do Vale, como proprietário, como representante? Eu não tive nenhum contato com o José Rodolfo no meu setor. Mas ele tinha um cargo de comissionário na... Diretor de planejamento, se eu não me engano. Isso. A depoente confirma que não teve nenhum contato com o senhor José Rodolfo nesse período, né? No processo licitatório, eu sei que
via a habilitação das empresas. Sim. Isso. Quem mais da prefeitura que estava tinha algum advogado da prefeitura acompanhando também? Quem foram as pessoas? Na sessão, na sessão, o senhor diz? Isso. Somente o pregoeiro e a equipe de apoio. Os advogados, eles não participam da sessão. O pregoeiro e a equipe de apoio. Eu fui a pregoeira da sessão e eu tinha uma equipe de apoio. Você podia dizer quem? Exatamente agora não, mas eu posso depois informá-lo. Consta em ata a equipe de apoio. O vereador Vandes que questionou sobre a equipe de apoio ao equipe pregoeiro. De apoio e a senhora foi a pregoeira do pregão. Isso. Gostaria de deixar considerado isso em ato. Em relação à empresa Fênix, agora nós vamos passar para a empresa Fênix. Certo. A empresa Fênix também foi contratada por um determinado período, um contrato emergencial, consequentemente, pelo que a senhora já informou, não passou no seu setor. Correto, não certo. passou. A senhora tem conhecimento de um novo certame licitatório em que a empresa Fênix foi contratada? Ela participou do pregão 31 e, se eu não me engano, ganhou 1 ou 2 linhas. Que data é isso? Na mesma data, nessa data mesmo, 23/5, ela participou do certame. Tá. E qual o prazo de validade desses contratos? É para o ano inteiro de 2013? Sim, podendo ser prorrogado nos termos da lei, por ser um serviço contínuo. Então, nós podemos aferir que tanto a empresa Real do Vale quanto a empresa Fênix, elas participaram do certame licitatório e estão de forma regular prestando serviço. Cumpriram as exigências do edital. Tá. Então, não tem mais contrato emergencial? Desconheço se há algum em vigor, emergencial. Por meio após o pregão, existe um contrato emergencial, não sei dizer. Então vamos lá. A depoente nos informa que no dia 23 de maio, certo? Ocorreu a sessão pública do pregão. Ocorreu a sessão pública do pregão 31. Para a contratação das empresas para transporte de alunos. Isso. Tá. Só quero fazer um parênteses para a gente entender, para que não fique dúvida. Transporte de aluno e transporte de passageiros. Certo? A senhora teve alguma distinção na contratação? A contratação é apenas para transporte de alunos. Tá. E nós tivemos em outro momento que a senhora tenha conhecimento de contratação de transporte de passageiros em São Luís? Acho que uma concessão por meio de uma concorrência pública em 2006. Mas esse processo não existe mais. Tá. Esse questionamento, e aí eu peço a ajuda da senhora pelo seu conhecimento. Eu gostaria de entender, e vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender uma coisa. Tem uma concessão de transporte público que, se não me falha a memória, o serviço estava sendo prestado pela Imperial Natália. A senhora confirma isso? Isso, desde 2006. Tá. A senhora tem conhecimento que houve tem um termo de aditivo, segundo termo aditivo, se não me falha a memória, com validade até 2016. Você tem essa informação? Eu não vi esse termo. Temos aqui. Nós podemos aqui lhe mostrar. Certo. Nesse contrato, nós temos o transporte público e está inserido o transporte de alunos. Sim. Certo? A empresa real, a empresa Imperial Natali, ela transportava o público e os alunos. Certo? Isso a senhora confirma? Eu conheço isso. Tá. Formalmente eu não conheço o documento, mas é sabido. Esse documento faz parte do processo da SEI, que é um termo aditivo prorrogando o contrato com a Imperial Natália até 2016. Certo? Certo. Só para a senhora ter conhecimento. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro
me ajude, por favor, no esclarecimento desses detalhes. A empresa Imperial Natali prestava serviço de transporte de alunos? Segundo a concessão, sim. Sim. Então, gostaria de deixar consignado que a depoente, conforme contrato de concessão, a empresa de concessão era para transporte público e a prefeitura comprava passe escolar. Comprava passe escolar. Mas o importante é que era a concessão era para transporte público. Transporte público, mas transportava também alunos. Nós não tínhamos uma outra empresa que transportava alunos. Desconheço que houvesse. Então a depoente desconhece que uma outra empresa, me corrija se eu estiver errado, por favor. Os perueiros, né? Tirando os perueiros e a própria prefeitura, lógico. Tá, então nós vamos chegar lá. Que a empresa Imperial Natali transportava alunos. O contrato era um contrato de concessão de transportes públicos, mas a Imperial Natali transportava alunos. E a remuneração era feita através de passe, certo? É o que se tem conhecimento. É o que a senhora tem conhecimento, muito bem. Conjuntamente com a Imperial Natali, tínhamos vans e peruas, que completavam o serviço de transporte de alunos. A senhora confirma isso? Então, o transporte de alunos era feito com os ônibus da Imperial Natali e complementarmente com vans e combis, certo? Correto. Isso em função da logística, em função das linhas de número de alunos, certo? Correto. Essa que era. E essa planilha a senhora tinha acesso? Não. A planilha de divisão dessas linhas a senhora não tinha acesso? Não. Perfeitamente. Foi possível... Por que eu quero deixar bem esclarecido isso? Que nós não tínhamos, nesse período que a Imperial Natali trabalhou em São Luís, prestou serviço em São Luís, nós não tínhamos transporte de alunos separado, que substituísse o transporte público, ou seja, transporte público e transporte de alunos através de ônibus. A Imperial Natali fazia as duas coisas, certo? É o que você tem conhecimento. Tá certo. Jair, é o seguinte, se interferir... O vereador Marcelo vai fazer questionamento. O transporte não tinha, em diversas linhas, não transportava passageiro comum. Apesar dela poder, porque, por exemplo, você vinha de São Sebastião, vinha lotado de alunos e de estudantes. Então, depois de um tempo, por exemplo, para a balsa, eles vão até na balsa, que é a linha do sertão aqui, eles vão em carro, a Natali, a Imperial Natali, ela disponibilizava o ônibus para levar. Então, não misturava. Por exemplo, de São Sebastião tinha umas linhas que já vinham lotado de alunos. Então, não tinha mais. Um acordo que fizeram com o próprio promotor, que não poderia carregar. Que era um horário só alunos mesmo. Muito bem. Não tinha como. Tá, então, nós poderíamos complementar que a Imperial Natali tinha linhas de estudantes exclusivas. Exclusivas, que não tinha como. Então vamos colocar em termos. O São Sebastião, você vinha aqui do lado, aqui, entra lá para Água Santa, né? Depois diminuiu um pouco isso quando surgiram os núcleos rurais. Porque até então vinha todo mundo para cá. Eu lembro que tinha linhas, tinha até 2 ônibus. E aí, por exemplo, chegava final de semana, a única linha que funcionava direto era a linha da balsa. Que os ônibus lá na Natália, chegava até na balsa ali no posto de gasolina e vinha. Depois chegava final de semana e férias, não tinha transporte, que parava, aí não tinha. Aí não tinha o transporte público. Não tinha o transporte público. Tá. Não tinha a senhora confirma essas informações do vereador Marcelo? Não posso confirmar. Não, não sou gestora. A senhora não tinha conhecimento. Mas a senhora tem informação de que em algumas linhas a Imperial Natali prestava serviço exclusivo de alunos? Não posso afirmar também. Está perfeitamente. A depoente não tem condições de afirmar se existia linhas exclusivas de alunos transportados pela Imperial Natali. Nesses últimos... eu não sei se aí me desculpe aí a minha dúvida.
para prestar serviço para a prefeitura, por exemplo, num pregão eletrônico, no caso, voltando agora, tanto da Fênix quanto da Imperial, da Real do Vale. A senhora desconhece alguma penalidade imposta a essas empresas, porque elas prestaram o serviço de forma emergencial. Chegou ao seu conhecimento alguma penalidade dessas empresas? Não, não tinha. Não tinha. Processo formal eu não desconheço. Não foi. Eu gostaria de que a senhora tivesse em mãos esse documento. Gostaria de saber só se a senhora teve conhecimento desse documento. Aqui. Andréia, esse documento é um documento preparado pelo Valdir, pelo procurador do município e pela ex-assessora da educação, a Flávia. Eles relatavam, é possível que não tenha chegado ao seu departamento, eles relatavam uma série de irregularidades e pediam providência ao senhor prefeito. Não chegou ao meu conhecimento. Nunca tinha visto esse documento. Tá. Você quer fazer o questionamento? Isso. Tá. O vereador Vanderson vai fazer o questionamento. Só gostaria de colocar em termos que a depoente não tinha conhecimento do relatório das irregularidades dos micro-ônibus relativos à empresa Real do Vale. Aqui tem um parecer jurídico que fala do Tá, vou falar mesmo. O parecer foi dos procuradores. Dos três. Tem um parecer jurídico dos procuradores da prefeitura. Em um artigo aqui desse parecer, ele diz: demonstrando assim que a empresa locadora Real do Vale não possui lastro patrimonial para assegurar o transporte público escolar nesse município, bem como para ressarcir o município em caso de eventuais infrações contratuais. E tem vários artigos. A senhora teve chegou a ver esses documentos? O senhor poderia me mostrar? Não posso afirmar. Doutor, você passa para ela o parecer. Aqui, ó. Esse artigo que eu li está aqui, ó. A segunda folha. Esse parecer. Andréia, só para orientá-la, é o seguinte: nós temos um parecer jurídico do Dr. Diego, Dr. Flávio e Dr. Rodrigo recomendando a não contratação da empresa Real do Vale. O que me está me causando surpresa é que esse relatório não tenha sido encaminhado ao seu departamento, porque ele é um relatório contrário à contratação da empresa. Ou seja, se emergencialmente ela não servia, como que depois, no pregão, a empresa poderia ser contratada pela prefeitura? Eu sei que essa não é uma prerrogativa da pregoeira, mas o departamento jurídico da prefeitura deveria ter encaminhado esse parecer para seu conhecimento. Então essa que é a minha dúvida. Então o meu questionamento é no sentido de que se Vossa Senhoria teve conhecimento disso. Deste parecer, ele foi juntado, no processo de dispensa. Foi a partir dele que eu fiz o meu, porque o Dr. Flávio me informou que havia esse processo de dispensa em andamento e que eu deveria solicitar à educação que fizesse o procedimento formal para a abertura da licitação. Ele me mostrou que os 3 advogados assinaram, e ele me disse que o prefeito também faria um despacho. Eu acho que vocês devem ter algum despacho que
que daí ele cita a minha diretoria para formalização do contrato. Foi quando eu fiz o meu parecer, que também está ali juntado, que eu era contrária, porque tanto que o jurídico, que eu ia na esteira do jurídico, que eles tinham dado parecer contrário e que eu concordava com eles. Tá. Mas tudo isso se reportando à contratação emergencial. Emergencial. Tá. O meu questionamento é em relação a todo esse processo licitatório posterior que ocorreu no dia 23 de maio. Certo? A minha dúvida é o seguinte, isso que eu gostaria que você pudesse, se você pudesse me esclarecer, se Vossa Senhoria pudesse me esclarecer. Num determinado momento, isso está claro, está muito didático, está muito fácil de entender, que a empresa Real do Vale não era apta a contratar com a prefeitura, certo? Em função dos pareceres jurídicos, do seu parecer, do parecer da contadora. Então, ela não era apta, mas eu não sei em que pontos, porque o jurídico se baseou em documentos que eu não tive. Tá. Né? Não tive acesso. Então, tudo eu não sei bem, o que ele diz, o porquê dela não ser apta, eu não sei informá-lo. Para a licitação, pregão, ela cumpriu os requisitos do edital. Ela cumpriu os requisitos do edital? Sim. Tá. No edital, você me lembra, você tem condições de me dizer mais ou menos quais são esses requisitos, ou se depois me passar esses requisitos? Eu passo ao senhor, mas normalmente são aqueles pedidos pela lei, do artigo 27 da Lei 866. E não é praxe o departamento jurídico dar um parecer em relação pelo menos, a vencedora? E não passa para o departamento jurídico fazer uma análise da empresa? Porque essa é uma dúvida que eu reconheço que não é a Vossa Senhoria que tem a prerrogativa de me responder isso, mas eu estou tentando entender. Isso que é contraditório na engrenagem da prefeitura. Se eu tenho um parecer, são vários pareceres contrários à contratação da empresa Real do Vale, e no caráter emergencial, eu gostaria de entender como que ela depois passa a ser apta. Ou seja, ela cumpriu o que o edital solicitava, foi o que Vossa Senhoria informou. Mas, no que diz respeito, aí o vereador Wanderson fez uma observação muito pertinente, o lastro patrimonial. Acontece, em tese, acontece um acidente, tem danos. Se a empresa não tem lastro, ela não vai conseguir cumprir com as indenizações, com as suas obrigações. Então, essa mudança que eu tenho dúvida, é claro que em algum momento nós vamos ter que tirar essa dúvida, chamando a parte jurídica da prefeitura para que nós possamos esclarecer. Então, eu gostaria de deixar em termos isso, de que a depoente não tem condições de informar em relação a essa contratação no que diz respeito ao parecer jurídico e os demais pareceres em relação à Imperial Natale, a Real, né? Real do Vale, e que no pregão foram cumpridas, a empresa cumpriu as exigências legais. Muito obrigado. Mas, em relação ao contrato emergencial, está pacificado, não temos dúvida. A dúvida surgiu depois no pregão. E no pregão ela confirmou de que a empresa cumpriu as exigências. Que o parecer contrário foi na contratação emergencial. Isso está bem claro. Não, ela teve conhecimento no momento do contrato emergencial, quando ela preparou o relatório. Certo? Vou mostrar esse detalhe.
Não, que ela teve conhecimento, sim, porque ela preparou o parecer. Que ela teve conhecimento da irregularidade. Tá. E depois, numa segunda fase no pregão, a empresa cumpriu com a exigência. Não. Estou satisfeito. Isso vai estar... Gostaria de informar aos internautas que nós estamos passando por um congestionamento de acesso, por isso que alguns não estão conseguindo acessar. É sinal que o seu depoimento está sendo muito visto e muito importante para os esclarecimentos. O vereador Francis vai fazer mais um questionamento. Quem que vistoriou ou analisou os documentos das empresas no momento da abertura do envelope, da licitação? Eu, pregoeira e minha equipe de apoio. Tá, esses documentos são analisados, né? Na sessão pública. E são vistados por todas as empresas que participam do certame. Tá, então, e as empresas estavam aptas a participar da licitação, sim, dentro do requisito que... Sim, e não houve nenhuma impugnação, todas concordaram com a documentação das outras. Tá, como você acha que até algum momento a licitação estava apta? Que todas as empresas que participaram do pregão estavam aptas. Nós não tivemos nenhuma impugnação, então. Nenhuma impugnação. André, só mais uma dúvida que nós gostaríamos de esclarecer. Qual o tempo hábil para preparar um certame licitatório para esse tipo de serviço? O transporte de alunos ou o transporte público? Esse processo, como eu disse, ele iniciou dia 24 de abril e o primeiro edital só conseguimos torná-lo viável dia 6 de maio, quando ele foi publicado. Então, normalmente uns 10, 15 dias. Deixa eu anotar para conseguir marcar os dias. Dia 25... Dia 25 de abril, iniciamos o procedimento administrativo. Dia 25 de abril foi a publicação? Não, dia 25 de abril foi o início do processo administrativo para essa contratação. Tá, início do processo, gostaria de deixar consignado em ata, que no dia 25 de abril foi o início... Do procedimento administrativo para a contratação. Do procedimento administrativo para a contratação. Gostaria que fosse consignado literalmente o que a depoente colocou. Uhum. Isso consta no processo do pregão 31, os senhores podem ter visto. Referentes ao pregão 31 de 2013. Muito Isso. bem. Tá. Depois, qual foi o próximo passo e a data? Próximo. Fique à vontade, pode consultar. O procedimento administrativo 205, se o senhor quiser anotar, foi iniciado no dia 25 de... procedimento administrativo 205 de 2013. Desculpa, André. O processo administrativo 205 de 2013, ele deu início no dia 25/4. Tá. Então não é 31, é 205.
Não, o pregão é 31, o procedimento administrativo é outra coisa. Tá bom, tá, então vamos lá. 205, 2013, 25 de abril. Isso. Foi registrado isso? Os processos se iniciam no setor de compras. Certo. Né? Então, esse processo chegou no setor de licitação no dia 30 de abril. 5 de abril. Dia 30 de abril chegou no meu setor essa solicitação. Tá, então no dia 30 de abril chegou no setor de convênios e contratos. Isso, para fazer o edital de licitação. Aí preparar o edital de licitação. Isso. O edital 50, que é referente ao pregão 31, eu estou ditando. Então, o edital 50 do pregão 31, isso. Certo? A senhora confirma isso? Sim, ele foi publicado no dia 6 de maio. Foi publicado no dia 6 de maio. Por favor, isso. Coloque em termos isso. Tá. Para a realização do pregão, dia 23. Dia 23 do 5. Tá. André, então eu posso então concluir, me corrija se eu estiver errado, por favor, posso concluir que em menos de um mês, menos de 30 dias, todo o processo se realizou, certo? Certo. Então, a depoente confirma que, para esse tipo de certame licitatório, num período de 30 dias... Do primeiro pedido até a sessão pública foram 30 dias. Daí corre-se o prazo para assinatura de contratos e apresentação de demais documentos. Tá. Esse seu esclarecimento é de grande valia e muito esclarecedor. Por quê? Isso demonstra que a Prefeitura de São Luís do Paraitinga, no seu setor, é muito eficiente. Porque em menos de 30 dias preparou tudo dentro de todas as regras da lei de licitações, da 8666. Só confirma isso. E da 10.520. Então, a depoente confirma que em um período de 30 dias, um pouquinho mais... Até a assinatura do contrato daria uns 40 dias. Até a assinatura do contrato daria uns 40 dias. Sem as interposições de recurso, que não tivemos, concluímos acho que em 40 dias. Tá. Então, podemos concluir que num período de 40 dias se encerra todo o processo, do início ao fim. Do pregão, sim. Do pregão, sim. Certo? Gostaria de deixar isso consignado. E por que essas informações são preciosas? Porque mostra, de forma cabal, que se no início de 2013 o senhor prefeito tivesse determinado o início da contratação por processo licitatório para cumprir todos, para preparar, para contratar quais empresas que iriam transportar os alunos, haveria tempo hábil perfeitamente. A senhora concorda com isso? Tendo em vista o pregão 31. Comparando com o pregão 31, comparando, sim. Certo. A senhora gostaria de deixar isso consignado, que haveria tempo hábil para que no início de janeiro todos os processos licitatórios fossem preparados. Certo? E esse é um dado importante. Em tese, sim. Tá. A senhora teve conhecimento de um processo de transição? A senhora chegou a prestar alguma informação para que a administração anterior preparasse um documento para que o prefeito se inteirasse de toda a parte licitatória, dos contratos que estavam vigindo e que iriam se encerrar, e os novos contratos? Na gestão anterior eu trabalhava no planejamento e tenho conhecimento que houve, não sei se é uma portaria, um decreto da ex-prefeita falando da transição. Tá. Então a depoente confirma. Os termos dele eu não li, mas eu tenho conhecimento que existiu. A senhora confirma que que tem conhecimento de um processo de transição, ou seja... Eu não sei em que termos ele se é portaria, decreto. Tá, mas existiu isso. Sim. Por que isso é importante? Porque mostra que esses documentos já eram do conhecimento do senhor prefeito antes mesmo de ele tomar posse. Que é uma coisa normal. Isso é muito comum em qualquer administração municipal, administração estadual.
quem vai assumir o cargo no próximo mandato tenha conhecimento de alguns pontos importantes. Então, eu gostaria de deixar isso em ata, André, que tinha conhecimento. O vereador Marcelo vai fazer o questionamento. O prefeito chegou, o atual prefeito, né, que diz, o ano passado ele chegou a se reunir com na época, a prefeita vigente Ana Lúcia. Eu não sei, porque eu não trabalhava no prédio sede da prefeitura, eu não posso correto. afirmar. Eu queria dizer que a contratação emergencial ela existe. Ele tem um prazo de 180 dias. Mas pelo que ela está nos passando aqui, existe até uma prorrogação, né, de 90 dias, depois ele pode até prorrogar por mais 90. Mas, nesse caso, esse emergencial não haveria necessidade para cumprir todos esses prazos, né, de 90 dias, mais 90 prorrogação. Mesmo ele contratando emergencial, o ideal seria que ele já entrasse com o pedido da licitação, né? Você concorda? Em tese, sim. A depoente confirma que, mesmo em uma situação emergencial, poderia, na vigência desse contrato emergencial, já preparar todo o processo licitatório. Sim. Para regularização do feito, certo? Colocou em termos isso? Que mesmo tendo o contrato emergencial com prazo de validade de 90 dias, nada impediria que fosse feito já o pregão eletrônico ou qualquer outro certame licitatório. Correto. A senhora, em algum momento, se reuniu com o senhor prefeito para orientá-lo nesse sentido? Não. Não. O senhor prefeito nunca procurou a senhora para se inteirar dessa mecânica licitatória? Porque no início do mandato, às vezes, o administrador público tem algumas dificuldades e sempre se cerca dos seus assessores, dos seus funcionários em cargos de confiança e em cargos importantes. Creio que ele não tenha tido tempo hábil. Não falei com ele sobre isso. Tá. Não houve, então, um contato do senhor prefeito? Diretamente, não. Diretamente, não. Tá. A depoente confirma que não teve contato com o senhor prefeito em relação a esses assuntos de contrato emergencial. Isso é feito por meio da assessoria, né? Que todos esses contatos eram feitos por meio das assessorias. No período que você trabalhou na gestão passada, nunca houve alguma licitação que a empresa Natali participou para transporte escolar? Que eu tenha feito, não me lembro. Não deve ter. A gente pode verificar nos arquivos, mas eu não tenho essa informação, professor. Que a depoente informa que desconhece que a empresa Imperial Natali tenha participado de alguma licitação para transporte de alunos. Isso pode ser solicitado à prefeitura, a gente faz um levantamento, se há alguma coisa dela. Tá, a depoente informa que, se for solicitado, ela pode prestar informações. Porque até o momento nós sabemos que era pago por aluno, né? Então nunca houve uma licitação. Nós sabemos até agora que da empresa Natali sobre transporte escolar. Eu fiquei, as suas informações foram preciosas porque eu entendi perfeitamente como que ocorria o transporte de aluno. A concessão, ela englobava o transporte de aluno, certo? Lá da Imperial Natali. Essa concessão de transporte englobava o serviço de transporte de aluno. Não eram coisas apartadas, separadas. Eu acho que isso ficou muito bem, ficou claro. Em algumas linhas, segundo informação do vereador Marcelo, eram linhas exclusivas. Em algumas linhas, a Imperial Natali transportava alunos e passageiros, e outras só alunos. Isso certo? Continua até hoje. Por exemplo, o ônibus que traz as crianças para estudar em Catuçaba, ele vai pegando, vem lá perto do núcleo, passa por Puruba, e eles trazem também passageiros até Catuçaba, né? Paga a passagem R$ 3,30.
Os alunos não, mas as mães que vêm ali, eles acabam pagando. Mas ali dá até para conciliar. Agora, o que aconteceu em algumas linhas é que algumas pessoas também, que em alguma oportunidade tornavam-se usuário do transporte público, entravam dentro do ônibus, às vezes levando enxada, levando foice, umas coisas que poderiam, e algumas linhas estavam ficando lotadas. Aí suspendeu isso daí. Mas era permitido. Desde a época quando veio o transporte público aqui, eu acho que em 93, 94, na época do São Luís do Paulo, isso sempre foi, porque não existe a possibilidade, a não ser nessa linha que se leva até a Balsa, ali no bairro dos Brietes, ali, demanda de passageiro. Então, não é... Aí a empresa recebe pelo transporte dos alunos e recebia também através do pagamento, e você nem sabe se esse dinheiro chegava... não existia uma fiscalização a respeito desse dinheiro, né, desse recurso. O que o vereador Marcelo está colocando é o que realmente acontecia. A empresa Imperial Natal foi contratada para no transporte público e os alunos eram transportados pela própria empresa dentro desse contrato de concessão, certo? E tinha dois tipos de cobrança. A passagem, né, que era um valor unitário, mais os passes, certo? Mas depois começou a ter problema, porque daí também incomodava. Você vinha do São Sebastião, um monte de gente vinha para a cidade, aí vinha a mãe que trazia criança que não estava, e tirava, porque a prerrogativa, a prioridade ali é o aluno. Então o aluno tem que vir sentar. E acumulava, então pessoas sentavam no lugar, acontecia, tem fatos ali, que às vezes as pessoas bebiam, entravam dentro do ônibus, e não pode. Porque a prerrogativa, a prioridade é o transporte do aluno. Tanto que tem diversos bairros aqui, a gente até ouve o pessoal pedindo, temos dos Peróis. Então, hoje não tem mais aquele transporte que fazia, que o leiteiro tinha. Hoje as pessoas não têm condições de vir para cá. Então, às vezes se valiam dessa oportunidade de você estar usando o transporte para vir. Às vezes pagava, às vezes não pagava, dependendo, entrava. Eu vou fazer eu sei que nem cabe, talvez, a senhora responder, porque depois o senhor Renato vai ser ouvido hoje também. Se é que ele vai vir, né? Mas, vamos pensar aqui. O Renato... Quando terminou o mandato da Ana Lúcia, existia um contrato, não sei se verbal, da Ana Lúcia... escrito. E o Renato, né, quer dizer, a empresa Natali, para transporte escolar, que era pago por passe. Correto? Isso é a informação que nós temos. No valor de 1 milhão. Nessa mudança de gestão, se o prefeito atual fosse continuar com a empresa Natali, ele teria que fazer esse contrato que... Eu não sei qual é a forma que é feito esse contrato, com a prefeitura, com a Natali até o momento. Como era feito? Como que chegava no preço por aluno? Você tem algum conhecimento? Não sei informá-lo. Nem você não tem também nenhuma informação, André? Não, porque para eu fazer o procedimento licitatório, isso já vem pronto para mim. Então, porque rompeu também. Não sei informá-los. Se o Renato... É difícil você falar isso. Se teve presente no gabinete do prefeito, chegou a se reunir com os assessores, né? Parece que a informação que nós temos é que ele não conseguiu ser atendido pelo prefeito, né? E também ele desistiu muito facilmente. Parece que ele tinha um contrato até 2012, o contrato do ano passado foi de R$1,2 milhão, no último ano da gestão da Ana Lúcia. E aí ele informa que ele teria uma grande dificuldade, porque ele trabalhava com 5 funcionários com ele tinha garagem, ele tinha investido, né? E a forma como o prefeito cancelou, e também a gente questiona a forma também que ele não tenha discutido, né? Não tenha questionado a quebra disso daí. Só para... Entendi. Creio que o Renato possa dizê-lo, né? Exatamente. Com certeza. Eu, por mim, espero satisfeito. André, nós agradecemos a sua vinda, os seus esclarecimentos importantes. Obrigada. Foi muito importante
a sua colocação em relação ao prazo de todo o certame licitatório para a contratação dessas empresas que transportam o aluno. Então, eu agradeço muito a sua vinda e muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Um bom dia. Está encerrada a sessão, eu só peço que você aguarde para a assinatura da ata. E conferir a ata também. Ah, né? claro. Muito obrigado. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Essa Natália deu dor de cabeça para mim. Nossa, uns embates homéricos.